Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje é quinta-feira, 20 horas, então é dia de quê? De podcast Boas Novas na mesa. E toda quinta-feira eu estou aqui com convidados ou convidado, hoje eu estou com mais de uma pessoa, mas eu sempre estou com convidados aqui, né? Abençoados, convidados que nos inspiram, né? A nossa fé. Então, aqui não tem placa de igreja, não tem nome de igreja, aqui é uma mesa de comunhão para que o corpo de Cristo possa se reunir e falar sobre o que o Espírito Santo tem feito. E você é convidado para sentar à mesa conosco. Como é que você pode participar disso? Escrevendo no chat, mandando comentários, mandando sugestões. Isso também é uma forma de você engajar o YouTube e o YouTube entender que o que nós estamos fazendo aqui é relevante, é importante, é para o reino. Então, não deixe de dar seu comentário. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu peço que você se inscreva e que você nos ajude aí a ampliar e a enviar aí testemunhos e o que Cristo tem feito. Beleza? Então, você que já é antigo, é a hora de você curtir o vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas, beleza? Posta nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, nos seus grupos de amigos, familiares e convide-os para estar aqui à mesa conosco, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o podcast. Estou aqui com dois convidados muito especiais. É uma honra ter vocês aqui. Pastor José Kim, pega na minha mão. Que o cumprimento de vocês é diferente lá, né? Davi Lee. Davi Lee já é conhecido aqui da casa, né? Já veio uma vez. O pastor José é a primeira vez. Então é uma honra ter vocês aqui com a gente. Conhecer um pouquinho da história de vocês, sobre a missão que vocês têm feito. Tá? Então, fiquem à vontade, essa mesa é para o reino, beleza? Então, vocês podem se apresentar, e a primeira pergunta, né, de quem é a primeira vez aqui, é sempre a mesma, né? Então, quem que é o pastor José Kim? Sim, muito prazer. Realmente eu sou missionário da Coreia do Sul. Eu vim aqui no Brasil há muito tempo, agora há 27 anos. É quando eu vim aqui, acho que em 1998, no dia 15 de janeiro, eu e minha esposa, meus dois filhos pequenos, nós fomos enviados da nossa missão Boa Notícia. Missão Boa Notícia é Good News Mission, que atualmente nossa missão já mais 100 países está espalhando, né? Agora, atualmente, nossa missão é a maior missão da Coreia, agora está trabalhando muito forte por causa do Evangelho, né? Quando eu vim aqui também, no começo, eu não conhecia ninguém, não sabia até ABCD, né? Cheguei aqui no aeroporto, Guarulhos, eu não sabia onde que nós podíamos, onde que nós dormimos. Isso era o primeiro dia. Mas pela promessa de Deus, pela graça de Deus, agora atualmente a nossa missão aqui no Brasil tem 12 cidades, 12 igrejas. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. E o pastor Davi Lee, né? Quem que é o pastor Davi Lee? Eu sou Davi Lee, meu nome é Isangsu, nome coreano é Isangsu, mas me chamam Davi. Porque Sangsu é muito difícil para lembrar, os brasileiros, mas pastor José que me nomeou Davi, muito fácil. Davi está na Bíblia, Rei de Israel. Meu nome é Davi Lee. Eu sou pastor da Igreja Boa Notícia de Guarulhos. Eu moro em Guarulhos. Muito obrigado. Ele tinha alguma habilidade com a funda? Aí por isso que é Davi? Pode ser que ele tem dom, né? Ele tem dom para conhecer as pessoas. Ele tem muito dom de Deus. Muito bom. Então, o que é a missão Good News?
é a comunidade, como é uma igreja, Good News, ou Boa Notícia, né? Eu achei muito legal que da primeira vez que eu conversei com o Davi, né? Os nomes das igrejas são bem parecidos, né? O nosso é Comunidade Cristã Boas Novas e o de vocês é Boa Notícia, que na verdade é a mesma coisa, né? O que é a missão Good News? Nossa missão Boa Notícia, porque está pregando o Evangelho, né? Dentro do Evangelho revela no Evangelho sobre a justiça de Deus. Noé, ele era pregador da justiça. Hoje em dia tem muitos pregadores, mas raramente está pregando sobre a justiça de Deus. Em outra palavra, é boa notícia. É isso que é mais importante. Nós focalizamos pregar evangelho sobre a cruz, sobre o sangue de Jesus Cristo. As pessoas mudam, transformam, como a água transforma em vinho. Esse era milagre, primeiro milagre. Somente nós pregamos o evangelho que o Senhor dentro entra, o Espírito Santo começa a mudar. Sim. Porque o Espírito Santo de qualquer maneira não entra, né? Remissão do pecado, receba a remissão do pecado e o Senhor dará o quê? Dom de graça. O Espírito Santo habita nossa vida como santuário. Por isso, nossa missão é focalizando pregador da justiça. Sobre justiça de Deus, nós pregamos fortemente ao mundo inteiro. Muito bom. É importante o senhor falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que prega, mas tem gente que prega metade do evangelho, uma parte dele, ou só o que é ali viável, né? Para que ele mantenha ali aquele grupo. E o senhor falou uma palavra muito importante, né? Justiça, né? Então, o que seria a justiça de Deus? Tem dois tipos das justiças, né? Nossas justiças, própria justiça, imundícia, não funciona. Realmente, depois que Adão e Eva cometeram pecado, eles fizeram primeira roupa, era roupa cinta de figueira. O que quer dizer? Eles fizeram para cobrir do seu defeito, seu pecado. Mas não funcionou, porque era a justiça do ser humano. Quebrou rápido, murchou rápido, como a trapo muito sujo, né? Que a justiça do ser humano não alcança até ao Senhor Deus. Por isso, o Senhor deu outro tipo de roupa que o Senhor fez. Pegou um animal, não está escrito cordeiro, mas pegou e matou e tirou pele. Isso aqui é a segunda roupa. Esse é o vestimenta de roupa, né? O Senhor que fez para Adão e Eva. Só Sim. ele não, para nós. Sim. Aqui tem dois tipos da justiça. A justiça do ser humano, provisória. Murcho rápido, não dura. Mas é o vestimento de pele que foi o Senhor que fez. Isso é um presente. Essa justiça de Deus. Sim. Essa aqui é permanente. Sim. Permanente. E Deus nos permitiu. Por isso se chama, né? A roupa da justiça. E teremos um novo corpo, né? Sim. Esse aqui é Porque Gênesis fomos capítulo 3. justificados, né? Uhum. Receberemos um novo corpo, né? Nova criatura, né? Uhum. Muito bom, muito legal. Então a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Então vocês são sul-coreanos. É isso, sul-coreano, né? Sim, porque Coreia do Sul, Coreia do Norte, rigorosamente a nós é separado. Depois de acontecer uma guerra, né? 1960, nós realmente agora nem passar, nem entrar e nem sair. Lá a fronteira é rigorosamente lá. Acho que o único país agora está separado é Coreia do Sul e Coreia do Norte. Atualmente é bem separado. A Coreia do Norte não pode sair. Não tem como. Comunista muito forte, ditador que não deixa. Mas Coreia do Sul não. É totalmente diferente. Tem algumas pessoas que tentam fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? Pode ser acontecendo, continua, mas o problema é que tem que pendurar, né, sua vida. Não tem muita chance também, não deixa. Também. Sim. E existe alguma promessa, assim,
Eu creio que vocês oram nesse sentido, né, para que um dia seja unificado. Mas existe alguma promessa, assim, para que um dia volte a unificar os países? Sim, agora está tentando para mandar Bíblia. Sinceramente, no caso da Coreia, o Evangelho, a Bíblia entrou em primeiro Coreia do Sul, no norte. Sim. Depois, por causa da perseguição que matou e aconteceu, né? Agora os pastores têm como uma missão que está mandando a Bíblia, o SB também com a palavra, todo dia. Tá? Diariamente está mandando, né? Sim. É o vigília que alguns está convertendo, também convertendo por causa da Bíblia, da palavra. Mas continua está orando para se unir, né? Com Coreia do Sul, Coreia do Norte. Sim. Então vamos falar um pouquinho de vocês e a vinda, como que foi o encontro de vocês com Jesus? Como é que foi esse encontro? Se vocês já nasceram num contexto, né, evangélico, ou se encontraram ali depois, como é que foi? No meu caso, eu era católico. A minha irmã mais velha me levou quando era criança, né? À igreja católica. Mas desde pequeno eu frequentava a igreja católica. Mas quando eu entrei numa escola especial, né? Do aeronáutica, para ser piloto, que realmente eu estava preparado totalmente, perfeitamente. Porque meus amigos também estavam preparando, mas um dia que aconteceu na minha vida. Realmente o meu professor, capitão, me chamou. Fiquei em pé. Eu fiquei em pé, me repreendeu. Por quê? Eu estava escrevendo alguma coisa na minha agenda, mas ele sentiu que ele estava cochilhando. E depois eu não falei nada durante a aula, mas depois de terminar a aula eu perseguiu. Eu queria pelo menos tentar conversar com ele, né? Eu conheço muito bem, também ele me conhece muito bem. Não aconteceu. Quando eu chamei o senhor, eu quero tentar conversar com você. Que foi? Eu não cochilei, que estava escrevendo alguma coisa. Não cochilou? Vai embora. Nossa, isso era tudo. Mas por causa dele que a minha vida, tudo foi destruído. Eu ia ser piloto de jato, mas por causa dele que cortou, me deu nota 0. Nossa, aconteceu na minha vida. Parece, por isso meu nome é José, porque aconteceu igual como a vida de José, né? Minha vida totalmente destruída. Eu não sabia. Isso era grande meu sonho para ser piloto de jato, né? Mas depois eu perdi tudo. Eu tentava. Eu pensava que se tentar, alcança. Isso que eu aprendia, mas não era. Eu tentava, já tinha preparado quase 99%, mas por causa de 1% ia acontecer. Primeira vez, eu surgi muita raiva dele, queria matá-lo até, Nossa, eu queria ameaçar de qualquer maneira na vida dele, porque ele destruiu toda a minha vida, meu sonho. Mas pela primeira vez, eu percebi que o que dentro do coração, meu coração, tinha malvado. Coração muito mau, para até matar alguma pessoa. Naquele tempo eu não podia conseguir fazer nada, como era semi-morto. Mas meu lado tem meu amigo me convidou para frequentar a igreja evangélica. Pela primeira vez eu fui, porque sempre acusava, né? Não, eu sou católico, não, eu não quero, não tenho interesse. Mas pela primeira vez eu fui participar, né, no culto da igreja evangélica. Desde naquele dia eu frequentava sem falta, do domingo. Nossa, que coisa que é a Bíblia, porque meu coração estava vazio, como o barco de Pedro, que encontrou com o Senhor Jesus Cristo. A gente trabalhava a noite inteira, mas não apanhou nada. Era mesmo meu coração, apanhava nada. Isso que era coração vazio que Deus me escolheu. Frequentava a igreja, aprendia muito sobre a Bíblia, até entrei também teologia, tem muita coisa.
Mas sempre, quanto mais eu aprendia, tanto mais surgia alguma dúvida no meu coração. Até eu expulsei demônio em nome de Jesus. Realmente eu trabalhava na minha vida inteira, dedicava a tudo. Naquela época, meu veterano me procurou. Quando trabalhava junto mesmo, soldado, né? Aeronáutica. Nossa, ele me perguntou, você nasceu de novo? Claro. Como é que você nasceu de novo? Ele me perguntou. Eu nasci, eu creio em Jesus Cristo. Ele me perguntou de novo. Realmente seu coração não tem mais pecado? Você é santo, perfeito, justo? Nossa, algo muito estranho para mim. Justo, perfeito. Eu não podia responder dessa forma. Então você vive como anjo? Você é justo? A Bíblia está dizendo, não há justo nenhum sequer. Você é justo? Falou que sim. Não faz sentido. Depois eu me afastei dele. Não queria conversar. Sua fé. Minha. Eu não quero. Você, sua fé, segundo a sua fé. Mas eu não aprendi dessa forma. Não há justo nenhum sequer. Você é justo, vive como anjo. Isso era a minha fé. Mas um dia ele tentava me conversar comigo, mas eu não deixava. Por quê? Eu pensei que algo estranho na igreja dele, porque falou que justo. Nunca eu aceitei essa palavra. Não há justo nenhum sequer. Essa palavra, Romanos capítulo 3, versículo 10, estava no meu coração, dominava. Mas ele falou que justo. Não existe, é arrogante. Mas ele falou que meu pastor agora está transmitindo a palavra pelo rádio evangélico na Rádio da Coreia, é muito famoso. Eu escutava, né, esse rádio. Nossa, de repente surgiu meu coração. E agora, seu pastor prega pelo rádio evangélico, é muito famoso. Será que eu estou pensando errado? Pela primeira vez eu falei para ele, tá bom, vamos conversar. Porque eu confiei naquele rádio, aquela transmissão evangélica. Eu comecei a conversar com ele. Nossa, ele sempre me mostrava a palavra. A palavra está escrita. A palavra está escrita. Eu não. Eu aprendia dessa forma. Meu pastor falou dessa forma. Eu creio dessa forma. Mas ele sempre me mostrava. Pela primeira vez eu me enxerguei minha pessoa errada. Porque eu saiba que tá. Tudo é diferente da palavra dele. Ele sempre está me mostrando onde está a passagem da palavra aqui. A minha fé era metade. Depois comecei a escutar a pregação dele. Nossa, enquanto estava ouvindo, toda a palavra estava aprendida, encaixada. É verdade, o justo viverá por fé. Martin Luther, que ele converteu nessa palavra. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mesmo livro de Romano, não há justo nenhum sequer. 3, versículo 10. Mas 1, versículo 17 está escrito. Justo viverá por fé. Pela fé existe justo. Não era justo também. Nossa, comecei a aceitar essa palavra, entrou e revelou, abriu meus olhos sobre a justiça de Deus. Não pela minha justiça, pela justiça de Deus, eu sou perfeito, eu sou justo. Isso era minha salvação perfeita. Muito bom. Então algo, a justiça realmente é algo que está bem latente, né, na sua vida, né? Então, talvez seja por isso que o senhor sempre cita essa palavra, né? Porque foi algo que confrontou, né, o seu coração, né? Foi algo que confrontou a sua conversão ali, né? Muito bacana, muito bacana. E a sua história com Jesus, como é que foi? Eu nasci em 1965 e naquele momento meu pai tinha 54 anos. Meu pai e minha mãe
42 anos. Eu tinha 8 anos, 10 anos, adolescente e criança. Meu pai, mais 60 anos. Quando nós fomos fora, meu pai me pediu, Davi, por favor, não me chama pai, me chama avô. Porque meu pai, cabelo branco, vergonha, por favor, me chama avô, meu pai. Eu cresci com os meus pais e minha casa era pobre, E eu queria estudar mais em Seul, né? E eu estudei fortemente e eu tinha 13, 14, 15 anos. E ultimamente eu entrei em ensino médio nacional. Eu estudei primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu encontrei meu amigo. Meu amigo sempre me convidou à igreja dele. Mas meu irmão me pediu, Davi, semana que vem vai igreja? Igreja? Sim, igreja muito boa, muito bom para você. Se você frequenta a igreja, você encontrar muitas pessoas, encontrar meninas. Tenta. Meu irmão me pediu. Eu comecei a frequentar a igreja em 1981, 82. Um dia, meu amigo, colega da minha escola, me convidou à igreja dele. Um dia eu fui lá, igreja dele. Quando chegamos à igreja dele, e ele não me guiou para a igreja, ele me guiou para restaurante, lanchonete. Ele me comprou kimbap, tteokbokki, comida coreana, e ramen, miojo. Eu comi bastante. Minha barriga é feliz. Ele já era crente antes de saber o que crente gosta de comer. Meu coração abri, depois eu subi igreja dele. Igreja dele é aluguel e salão de culto muito pequena. Depois eu encontrei uma professora da igreja. Eu conversei com ela. Ela me perguntou algumas coisas. Eu respondi. Ela me perguntou, você está frequentando a igreja? Sim, eu sou cristão. Depois ela me perguntou, você pode entrar no reino de Deus? E sim, eu respondi alto. Depois ela me pergunta, você tem pecado? Tem pecado? Eu pensei, sim, bastante. Como você entrar? Eu creio de Jesus. Estranho, você crê em Jesus, você tem pecado. Jesus Cristo, ele, como fez para você? Naquele momento, minha cabeça, martelo, poxa, tim! Eu senti, Eu senti. Eu comecei a pensar sobre isso na minha alma. Eu estou frequentando a igreja, mas essa pergunta muito simples, mas eu não podia responder certinho. Depois eu conversei com meu amigo, ele me mostrou Bíblia, palavra, ele me pregou e evangelho, eu ouvi. Um dia eu entendi, Jesus Cristo veio por mim. Jesus Cristo lavou os nossos pecados, tudo,
100%. Depois eu podia falar, e ainda, agora, eu não sou pecador. Agora, eu sou justo, mesmo no apóstolo Paulo também. Depois, eu falei com professora da igreja, minha igreja, eu testemunhei minha experiência, mas ela não permite falar isso. Você é justo? Sim, professora. Vamos abrir Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Complicado. Minha cabeça, muito dor de cabeça. O que é isso? Na Coreia, a igreja estão bastante. Cada igreja está falando, minha igreja certo, minha igreja certo. Outra igreja errado. E depois eu comecei a orar. Senhor, Deus vivo, me ensine. Agora, eu quero ler a Bíblia diretamente. Depois eu abri Romanos capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Romanos capítulo 5, versículo 19, eu vi. Desobediência de Adão, obediência de Jesus Cristo. Eu achei. Eu escrevi. Caneta vermelha. Aqui está. Depois eu comecei a frequentar agora minha igreja. Igreja Boa Notícia, Missão Boa Notícia. Eu comecei. E um dia eu era funcionário público e eu trabalhava durante 18 anos. E depois eu entrei no seminário. Em 2016, eu cheguei aqui no Brasil como missionário do Brasil. Muito bom, muito legal. E como foi essa vinda para o Brasil? Como foi esse chamado aí? Porque começou com missões, o senhor já veio pastor ou o senhor veio como missionário? Como é que foi? Eu, quando estava na Coreia, também era pastor. Já No era começo, pastor. depois de estudar no teologia, era evangelista, que foi enviado numa cidade, que eu abri primeiro-ministro numa cidade, né? Depois de um tempo, que eu recebi imposição de mão para ser um pastor. Depois eu pastorado lá uma cidade, Busan, segundo capital. E depois eu fui enviado aqui como missionário Legal. aqui no Brasil. Então, lá, essa parte do envio é muito forte. Vocês comentaram que tem bastante igrejas lá, né? Como que é lá? Tem mais cristãos? Como que é lá na Coreia? No caso da Coreia, eu acho agora um terço, né? Um terço é a igreja evangélica, um terço é igreja católica, um terço é igreja budista. Cada dividido, bem dividido, quase 30%. 10% mais ou menos. É muita gente, né? Não é muita gente, mas 30%. Então tem muita igreja, como se fosse aqui no Brasil. É muita igreja. E aí, por exemplo, é muito legal, a gente fica muito feliz que tenha muito cristão, mas pelo menos é a nossa dor aqui. Vocês já estão aqui há um tempo, vocês já devem ter sentido essa dor, né? Às vezes é um mar de imensidão, você vê muito crente. Mas aí você põe o dedo assim, você tenta pisar, e aí tem centímetros de profundidade. Então tem muita gente que se diz cristão, mas talvez com aquele evangelho distorcido, ou pessoas que não conheceram Jesus de verdade, né? Infelizmente, às vezes tem muito frequentador de igreja, né? E o que a história de vocês é bacana, porque você vê que o verdadeiro evangelho, ele precisa martelar. Ele usou a palavra martelar, é exatamente isso. É o confronto, né? Se a gente está numa igreja, a gente abre a Bíblia
e a gente não é confrontado, né, não é o verdadeiro evangelho, né? Porque o que tá dentro de nós é o mal, né? E aí, como é que a gente identifica isso? Através da luz das escrituras, certo? Então, lá é mais ou menos isso também, assim, é muita gente, mas você vê que, agora ele falou, né, a minha igreja é certa, a minha igreja é certa, não, mas vem pra mim que é certa, como que é lá isso daí? Então, qualquer lugar, da mesma forma que o diabo, Satanás trabalha, deixa para frequentar a igreja, deixa até, pode ser pastor, deixa. Mas o problema é que as pessoas não têm noção, que não entendem sobre o nome de Jesus. Jesus é Salvador, Salvador dos seus pecados. Depois Deus nos deu outro nome, Emmanuel. Emmanuel, Deus está comigo, conosco, convosco, contigo. Então, quando o Espírito Santo está conosco, quando nos recebemos, nascemos, é Jesus Cristo. É muito interessante, né? Hoje em dia também nós, época de Natal, que nós pensamos sobre essa parte, né? Então, tem muitas igrejas que falam que a minha igreja é certa. Por exemplo, uma igreja fala sobre essa parte muito forte. É outra igreja, guarda sábado, pode ser. Não doa sangue, também. Tom de língua, cura doença, esposa demônio. Cada igreja tem uma característica diferente, praga, assim, dominado. Cada igreja tem, né? Mas aí, diante de Deus, não existe igreja católica, igreja evangélica, não existe igreja como nossa igreja batista, não existe. Mas só tem dois caminhos, caminho dos ímpios, caminho dos justos. Isso que é verdadeiro. É servo de Deus, verdadeiro filho de Deus, ou o seu pai é o diabo. A Bíblia está dizendo, Senhor, Senhor, nós expelimos o demônio em teu nome. Mas o Senhor respondeu para ele, eu não te conheço. Apartai de mim. Apartai, eu não te conheço. Por causa de quê? Iniquidade, pecado. Não deixa, né? É isso que é uma lição de casa, né? Frequenta. Mas se não nascer de novo pelo Espírito Santo, não é. Pelo um bom coração, pelo entendimento, pode ser. Frequenta a igreja, mas chegar a um seu limite não pode prevalecer, por causa do seu pensamento. Por isso é a mais importante em qualquer lugar. Sempre tem. É muito interessante o domingo retrasado que um pastor me convidou aqui na uma igreja, né? Ele também me perguntou sobre essa parte. Por isso, naquela noite, era Santa Ceia, eu preguei sobre essa parte. O Gênesis capítulo 40, aí duas pessoas foi condenado, copeiro-chefe e padeiro-chefe. Copeiro-chefe está tomando conta de qualquer tipo de uva, bebida alcoólica, alguma coisa, de um palácio. Mas padeiro-chefe estava preparando qualquer comida de bolo, qualquer parte. Mas um que recebeu, recuperou outro, foi condenado. Lá não tem resposta. Por quê? Dois condenados por rei, faraó, mas uma pessoa reabilitou, outra e morreu. Lá não tem, mas a palavra sempre está encaixada, né? Qualquer palavra tem um par. Então, o que ele diz? O copeiro-chefe, ele não levou outra coisa, só copo vazio, colocou uva. Mas o rei aceitou. Isso era sonho dele. Mas, pelo contrário, ouvindo, a interpretação de José era boa. Nossa, tal, 3 cachos de uva, 3 dias, depois 3 dias, o rei vai se reabilitará. Ou você vai receber muita bênção. Não sabia, mas por outro lado, ouvindo a interpretação dele, o padeiro-chefe falou, eu também. Hoje em dia muitas pessoas falam dessa forma, a minha fé também igual de você. Mas ele foi condenado. Por quê? Ele preparou 3 cestos de pães. Em cima do pão, ele colocou manjares. Porque foi condenado por rei, ele queria mostrar algo bom para ele. Tipo um coração, o presente, para dar todo o seu coração. Isso que é problema. Por quê?
corpo de Faraó é o vinho, é o sangue de Jesus Cristo, remissão do pecado. Só ele não adicionou nada. Mas o problema, padeiro-chefe, achava que os 3 pães é o pão também, corpo de Jesus Cristo, porque eu sou pão da vida, eu sou pão. Então, só Jesus já basta. Mas ele pensou que falta alguma coisa, por isso ele queria colocar mais em cima das 3 cestos de pão. Isso que hoje em dia toda a igreja está fazendo. Só Jesus é básico. No caso da igreja católica, por exemplo, Jesus Cristo é recém-nascido, sempre Maria está cuidando. Está errado. Só Jesus Cristo já basta. Aqui tem um vinho, por exemplo, o suco de uva. Se colocasse uma gota de água, estraga. Só 100%, Basta. olha, conserva 100 anos, 200 anos da Itália, produto, não estraga. Só Jesus. Não adiciona mais. Eu já preguei sobre essa parte. Imagina que a Mona Lisa, que sem sobrancelha, hoje em dia as mulheres fazem muito bem. Porque ainda só sem sobrancelha. Porque se alguém adicionasse, não é mais obra de Michelangelo, não é mais. Só ele, só dele. Então, só Jesus, 100%. Isso é puro, isso é mais importante. Mas o diabo nos enganou muito fácil, porque não, só Jesus é prático. Isso é claro. Ainda mais tem que guardar o sábado, não pode doar sangue, não adora a bandeira. Ainda mais tem muitos, não use ou calça, só use a saia, não pode bater, batom, não pode cortar. Aqui numa igreja eu fui lá, que nossa, o pastor não deixa, como você Pode usar não barba. deixa barba, que uma igreja é famosa, mas não deixa, ele ficou muita raiva que expulsou aquele pastor que com barba. Não está escrito, e os judeus, mas ele está fazendo, cada igreja tem muita denominação, muita, tudo errado, porque só Jesus, só puro, sangue de Jesus Cristo, essa é a igreja verdadeira. Se colocasse alguma coisa, tudo é estrago. Colocasse alguma coisa, não é mais. Isso é caminho de padeiro-chefe. Morreu. Eu estou pregando sobre essa parte. Glória a Deus. Gente, o podcast acabou. Meu Deus, agora quando eu ler essa parte do padeiro-chefe do copeiro, não vou ler mais da mesma forma. Obrigado, meu. Muito bom. Isso mesmo. Amém. Jesus é o suficiente. Só né? Jesus. Em Tessalonicenses fala, né, que só há um mediador entre Cristo, né, Sim. e o Pai, só Jesus Cristo, né, entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Não precisa de mais nada, não precisa de um livro a mais, não precisa de um costume a mais. Meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. E então, pra gente entender, né? Então, o senhor, vocês fazem parte da Boas Notícias, e aí você foi enviado para cá. Então, o missionário sai da Coreia para o Brasil, né? Então, qual que era o propósito? Qual é a missão? A missão é assim. Aqui também mora bastante coreanos. Eu não queria, sim, alugar uma casa no começo aqui numa colônia da coreana. Já tem mais 50 igrejas. Só essa igreja coreana trabalha para a comunidade. Eu não. Nós viemos aqui, não é para só coreano. Nossa igreja, coreanos, japoneses, chinês, ainda atualmente, chinês, ou bolivianos, ou internacional na nossa igreja, atualmente. Realmente hoje também vai ter, realizar, né, a cantata de Natal. Já eles fizeram inscrição 1.000 pessoas no nosso auditório. Cabe 1.200 pessoas, mas já completamente já encheu. Hoje começar às 7 horas da noite, nós 3 seguidos, né, do sábado. Já está tudo lotado. Então nós trabalhamos no equipe-foco dos coreanos para todos. Para todos. Então não é culto para coreano. Não. É culto para quem quiser chegar. O evangelho é para todo mundo. Sim. Né? E quando vocês chegaram no Brasil aqui, vocês se depararam com o quê? Você já falou que você não sabia falar ABC. Mas
como é que foi se deparar com o povo brasileiro? Porque são culturas diferentes, a gente estava conversando um pouco antes, né? Clima diferente, comida diferente, né? Como é que foi chegar no Brasil? Então, aqui, quando nós chegamos aqui, era mudo, surdo, é verdade, cego, né? Não entendia nada. Quando eu tinha aqui 37 anos, eu não entendia nada. Então, no começo, se eu focalizasse pelos coreanos, não aprenderia assim idioma, porque aqui a maioria dos pastores coreanos não fala, só oi, bom dia, só não entende nada. Mas se a gente vivesse aqui também faria desse jeito, mas no começo Deus abriu também nossa igreja como seminário. Já comecei, mesmo que não fale bem, mas eu falava sobre a Bíblia, né? Dá para entender, né? No começo era assim, muita dificuldade para aprender. Porque caso da coreano é muito fácil. Só cumprimenta aqui, 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요. O dia inteiro. Aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo é diferente. No caso da Coreia, é idioma muito interessante. Eu como, ele como, nós como, eles comem. É mesmo verbo. Aqui tudo é diferente. Eu como. Tu comes, ele come, nós comemos, nós comemos. Tudo é diferente. Até o brasileiro, para o brasileiro é difícil também. Sim. Mas no meu caso, uma das dificuldades é para aprender língua, né? Que é o português. Para pregar evangelhos, claro, tem que aprender. Mas esse também é dom de Deus, que Deus nos permitiu. Deus nos permitiu. Eu não falo bem português, mas eu, pelo menos, entendo muito bem também, dá para expressar meu coração com os irmãos brasileiros. Não tem dificuldade para conversar, para conviver junto com eles. Graças a Deus. E é isso mesmo, né? O pessoal fala que o brasileiro é bom de recepção. Foi bem recebido, né? Como é que foi essa interação com o Brasil? Aqui é o brasileiro, coração aberto, né? Qualquer pessoa, isso é uma característica muito boa. No caso da outro país, eu estou viajando para bem do lado, eu fiquei muito chateado lá aqui, porque eles são arrogantes, atendendo muito mal também. Mas aqui no Brasil, que recebeu o primeiro japonês aqui, mais 1 milhão de pessoas. Sim. Vieram aqui para cultivar. No começo não tinha até tecnologia de cultivar, mas os japoneses, que sinceramente eles vieram aqui, eles cultivaram todo o alimento, frutas, e também plantas, flores. Aqui no Brasil é uma terra abençoada, que o japonês que primeiro semearam aqui, por isso a cabeça dos brasileiros também oriental tudo parece japonesa. Alguém quer perguntar? Você é japonês? Você é japonês. Japonês. Sim, porque japonês significa garantida. Isso que é bom aqui no Brasil. Mas caso dos outros países, estou vendo alguém, sim, entrasse, por exemplo, né? Desculpa, aqui tem outro país, alguém, nossa, aqui tem outra forma que já formou. Mas aqui no Brasil, através do japonês, que eles trabalharam, bem dedicação, tudo. Por isso é uma média dos brasileiros também tem com abundância muito. Isso é verdade. Isso é verdade. Por isso, por exemplo, aqui e o Fuji, tudo é nome do japonês. Poxa, eu não sabia. Sei que nome, não tem nome aqui, né? Kaki não tem, mas Kaki é japonês. Fuji também do maçã, mas eles trouxeram toda a tecnologia boa. E até flores também, aquele flores de também muitos, nós recebemos influência japonesa. Então nós também vivemos junto aqui no Brasil, nós também vivemos, porque os brasileiros atenderam muito bem, muito bem. No caso dos meus netos, aqui lá em Brasília, né? Tenho 3 netos da minha filha. Nossa, só oriental, eles atenderam muito bem. Muito bem. Muito bom. E quais foram os desafios que você encontrou quando veio para cá? Porque você já encontrou com ele? Quando o senhor veio, você já encontrou com ele? Como é que foi? Vocês se encontraram depois? Nossa missão, uma notícia, e mandando os missionários em vários países. E um ano
pastor José Kim estava aqui, eu mandado, e 2016. Eu fiquei com o pastor José Kim muitos anos, 2016, 17, 18, 19, 2020. E 2020, eu fui jornalista de São Paulo aqui. Uhum. Eu morava aqui 3 anos. Ano passado, eu mudei em Guarulhos. Uhum. Eu fiquei com o pastor José Kim. Eu aprendi bastante. Que bom. O senhor já foi uma primeira leva de coreanos que veio como missionário? Sim, aqui no começo eu fui enviado pela primeira vez. Aqui não tinha nada, né? Não tinha nada mesmo. Eu não sabia até escolher Bíblia. Tem vários tipos de versão, mas não Sim. sabia. Inário, CNPJ da igreja, não tinha nada. Mas depois, nossa, eu também era ilegal. Quando eu cheguei aqui, 1998, no dia 15 de janeiro, já passou 2 semanas e a meu visto acabou. Mas, pela graça de Deus, naquela época, o presidente era o Fernando Henrique, que manifestou anistia. Nossa, eu não sabia, cada 10 anos para ilegais, tá? Um documento, documento legal, né? Uhum. Então, eu e minha esposa, meus 2 filhos receberam aqui, acho que no dia 17 de setembro. Cheguei aqui 15 de janeiro. Depois 8 meses, Deus nos deu essa é a identidade permanente. Então, nós já solicitamos tudo depois que nós recebemos missionários, convidamos missionários, então era mais fácil. No meu caso era ilegal, desbravou o terreno, né? Foi cortar mato do terreno, né? Uhum. Muito legal. Em relação a gente estava falando um pouco de característica de povos, né? Você falou, fui num lugar já são mais arrogantes, o brasileiro ele é mais... E a gente pode voltar um pouquinho antes, né? Porque acho que a gente tem um defeito, tá? Você pode até ver se isso é verdade ou não. Mas o brasileiro ele é muito bom para receber. A gente recebe, abraça, já inventa apelido, já põe na mesa, come junto, né? Assim, né? Mas a gente tem um defeito. Talvez a gente não por não querer perder a amizade ou não querer desagradar, a gente não confronta. Sabe? Por exemplo, eu não gostei da camiseta dele. Aí ele me pergunta, fala, ô Ayrton, você gostou da minha camiseta? Eu falo, não, por dentro eu vi que tá feia. Mas aí a gente não tem a coragem de dizer, não, tá feia, porque eu tenho medo dele ficar triste comigo. Né? Vocês acham que é isso mesmo? O brasileiro é assim? Sim, no começo eu também, por causa desse entendimento, alguém se convidasse na minha casa, tá bom, eu vou, amanhã eu vou. Eu aguardei o dia inteiro. Eu não sabia o costume das culturas dos brasileiros. Eu esperei o dia inteiro. Será hoje depois de almoçar? Será? Nossa, no começo eu não sabia, mas eu perguntei ao minha professora. Ele falou que não é uma vez. Falou que amanhã eu irei lá. Nossa, mas não apareceu. Ela me explicou. Isso é uma característica dos brasileiros, não quer desagradar alguma coisa. Por isso, não é que isso é uma cerimônia que está fazendo, mas realmente por fora aqui no começo eu não entendia essa parte. Entendeu? Mas aqui é um costume um pouco diferente. Por exemplo, uma reunião dos pastores, por exemplo. Começa às 9 horas. Quando nós aparecemos, será 9 horas. Sempre nós chegamos mais rápido. Hoje nós um pouquinho atrasamos por causa da informação errada que ele me mandou outra igreja. Aí que a gente está rodeando, e doutor aí. Mas sempre nós partimos, chegamos mais antes nós chegamos. Nossa, quase todas as igrejas não fica pronto. Está começar a procurar, falo que 9 horas, mas 11 horas já começar às 11 horas.
Esse é costume. No caso da Coreia também era assim, É. no começo. Agora não. É pontual que está fazendo. Essa parte também, se passar um tempo, vai mudar. Eu acho. Vai mudar. Então, ó, sul-coreano, brasileiro, tá meio que parecido. Deu 10 horas, deu horário, passou, sei lá, 4 minutos. Pra gente, 4 minutos não é atraso, tá? 9 minutos, 10. E o pastor Davi, desculpa, e vou chegar um pouquinho atrasado, desculpa. Aí eu falei, não, realmente tá preocupado com o horário. Fique em paz, que pra gente aqui é normal. E em relação agora ao trabalho da Boas Notícias, né? Então você falou que vocês têm uma igreja implantada, então realmente é enviar, é preparar. Eu li algo sobre o senhor algo voltado ali para preparar lideranças, para enviar, como é que é isso? Então, aqui no Brasil, pelo menos nosso motivo, que é estabelecer nossa igreja também, cada estadual, né? Cada capital. Atualmente é 12 igrejas, mas em breve a gente vai começar também para outra cidade também. Então, nossa igreja tem seminário, que nós, os irmãos ativos, né, brasileiros, entraram no seminário, recebendo treinamento, depois a gente manda como evangelista. Legal. Manda. Tá, aparecesse o dom de essa ministração, assim, a gente vai também colocar em posição de mão para ser, né, os pastores. Agora está funcionando dessa forma. Agora, atualmente, na nossa igreja, fim do ano, está preparando muita atividade. O ano que vem também tem acampamento mundial, internacional, aqui na Argentina. A gente está preparando para participar também. No dia 25 de janeiro vai ser acampamento mundial aqui. Então, aqui é a América do Sul. As igrejas, duas partes. Lá no norte, Colômbia, aqui do sul, da Argentina. Está rodeando agora, esse ano que vem, para a Argentina. Por outro ano, para Paraguai, Uruguai, Brasil. Está rodeando, assim, né? Toda a atividade da nossa missão está fazendo junto. Tá, e aí é interdenominacional, né? Então, qualquer denominação pode participar do acampamento? Ou é só a galera da Boa Notícia? Não, tudo. A gente está convidando todos os jovens também. É tipo um treinamento. Sim. Para evangelismo. 3, 4 dias. Legal. E o trabalho da igreja de vocês lá, o que é forte de vocês lá? Então, vocês têm os cultos, né? Regulares? Culto normal, culto é igual. Mas a gente sempre tem atividade mais forte, jovens. Se chama IYF. IYF é IYF, que é International Youth Fellowship, né? Para jovens da União. Então, aqui é maior ONG do mundo agora, atualmente. Então, agora, e também a ONG da nossa igreja, a IYF, está realizando cantata de Natal, né? Todos são voluntários, todos são jovens. Até com step, 90 pessoas, então, um espetáculo, uma peça. Primeiro ato, que nasceu de Jesus Cristo, Rei da Paz. Segundo, a história de Ana, um milagre da história de Natal. Tem uma história de família, né? Então, a gente está realizando agora todos os sábados, 6 horas da noite. Sim. É uma atividade, todos são voluntários. Sim, muito bom. Até aproveitando, gente, dá um enfoque ali na camiseta do Davi, que é da cantata, né? Então já faz o convite pro pessoal aí, ó. Faz você o convite aí. Garoto propaganda. Cantata de Natal e consecutivas 5 semanas. Já passou 22 e 29 de novembro, mas hoje é 6, semana que vem 13, 20 de dezembro vai realizar. Vamos assistir cantata de Natal. Primeiro ato é Nascimento de Jesus.
segundo ato é Milagre de Natal. Pastor José que para preparar convidou um carpinteiro de Colômbia. Ele veio, ele fez tudo cenário, muito bonita. Vamos assistir. Esse cantata de Natal, pelo cantata de Natal, Pastor José que queria semear evangelho. E ato 1, ato 2. E depois, Pastor Kim vai pregar evangelho para participantes. Muito bom. Muito legal. É graça, De gratuitamente. graça. Só fazer inscrição. Sim, fazer inscrição. Aqui tem um código de QR aqui, né? Que pode ser que venha aqui, porque alguém que já Legal, escreveu legal. não A vem. gente gosta muito, que a gente ensaia o coral, né? Aham. Mas eu acho muito legal. Quando tem assim, eu sempre tento ir. Vamos tentar ir, né, Jéssica? Né, Roberto? Vamos lá cobrir o evento lá. Conta um pouquinho de experiências de vocês aí, ou lá na Coreia, ou aqui no Brasil, né? De testemunhos que vocês viram ali, o agir de Deus, sabe? É um testemunho, realmente, para mim. Realmente, eu também experimentei aqui um milagre, né? Milagre. Quando nós compramos nos prédios, né? Era supermercado. Quando nós compramos e começamos a reforma. Mas no terceiro andar, que a altura que era 3 metros, do teto até lá embaixo. Mas um dia um pastor, fundador da nossa missão, ele subiu lá em cima, me sugeriu, seria bom que se aqui fizer culto para salão de culto, né? Para ser salão de culto seria bom. Ele me recomendou para levantar mais 2 metros. Já 3 metros da altura, mas mais 2 metros. Como? Eu perguntei a ele, como? Ele me falou que compre macacos. Mas sabe, macacos para trocar pneu, Sim. né? Macacos. E daí? Ele falou que devagarzinho, levante. Isso era tudo, só. Para mim, eu cheguei ao meu limite da minha fé. Por quê? O tamanho, cada um andar, 1.200 metros. 1.200 metros quadrados. Como é que nós podemos levantar pelo macaco? Mas a Bíblia sempre está dizendo, né? Levanta, toma seu leito. Isso que é realmente um milagre que sempre Deus permitiu, né? Eu estou ensinando sobre a vida de fé. E agora, se eu não obedecesse a palavra, até aceitaria de dentro do meu entendimento, isso que não faz sentido. Um milagre sempre. Fazei tudo o que ele vos disser. A água transforma em vinho. Isso que é minha vida aprendida. Nossa, meu coração tinha grande conflito. Mas a palavra me venceu. Eu não. A palavra me segurou no meu coração. Eu me decidi. Tá bom. Perecer, perece. Já decidiu, eu anunciei diante dos irmãos. Todo mundo fala que entre os irmãos tem um engenheiro. Estava balançando. Impossível. Não é que um prédio pequeno, 1.200 metros. 1.200 metros quadrado. Nossa, eu comprei 70 macacos. 70 macacos novos. Cada coluna nós colocamos 70 macacos. Eu peguei um microfone, 1, 2, devagarzinho. Nós levantamos 2,20 metros. Agora, nós, auditório, 5,20 metros. É um milagre. Glória a Deus. É um milagre que nós não desmontamos. Que é o telhado. Telhado tem uma chapa, dentro tem também isopor. Realmente, se desmontasse, não tem como montar mais. Sim. Mas somente nós cortamos a coluna de ferro, Sim. que cortou, já começou a levantar 2,20 metros Com macacos. com macaco. Primeira obra do mundo aqui. Aqui no Brasil não existe. Esse tipo de tecnologia não existe. Mas nós levantamos de uma vez. Se inclinasse, já Tombava. helicóptero, sim,
já sairia a notícia aqui em São Paulo. Mas, pela graça de Deus, nós conseguimos. Agora tem um auditório muito bonito. Se vocês vierem, dá para saber. A cantata vai ser lá, né? Vai. Meu Deus, fazer, ó, a igreja dos macacos. Caramba, conseguiu levantar, olha só. É hoje à noite, 7 horas da noite. Sim. É muito importante, isso que o senhor falou é muito importante, né? Porque uma vez alguém me disse, né? Falou assim, ó, você se torna refém daquilo que você fala. Amém. Verdade. Então nós falamos sobre fé, sobre dependência, sobre um pai que cuida de nós. Mas aí às vezes vem essas coisas impossíveis e a primeira coisa que o nosso coração faz é, não dá, isso aí. Tem como, Deus falou, mas, não tem como, né? Mas aí quando a gente descansa e realmente entrega, né? Que foi o que o senhor fez, né? Entregou na mão de Deus, foi ele que mandou e confiou, né? E ele, quando ele, e outra coisa que eu aprendi também, né? Quando ele quer, onde Deus aponta, ele paga a conta. Seja ela financeira ou seja ela estrutural, qualquer outra forma, né? E isso é muito legal também porque Deus acaba, sabe, chancelando, assim, confirmando, eu estou com você. Né? Amém. Não é a nossa força, né? Não é o nosso querer. Né? Não foi o desejo de alguém que veio e achou que era e falou. Não, eu usei aquela pessoa e aí a nossa fé, o senhor falou de fé, né? Justificado pela fé. A nossa fé aumenta. Né? Meu Deus do céu. E agora você pode pregar, né? Ó, quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda... É verdade, isso é verdade. O Senhor é exato. Eu vou contar mais uma coisa. Pode tá contar, que a gente tá para ouvir vocês. Avisei aos ministros. Ao ministro, nesta vez vai ser reunião dos ministros nos Estados Unidos. Todo mundo, todos os brasileiros têm sonho para viajar para os Estados Unidos. Então, bom... Do seu lado, prepare passaporte e o visto. Visto, eu vou te ajudar. Porque para mandar uma carta da nossa missão dos Estados Unidos, é fácil, mesmo que não tenha, por exemplo, né, uma condição boa. Tudo bem, a gente manda uma carta confiável. Então, vai ajudar. Eu já pedi para eles. Nem todos os ministros são iguais, do tamanho da sua fé. Não são iguais. Entre eles, por exemplo, 2/3, né? Preparou o passaporte, ainda mais tentando para pagar, tirar o visto americano. Pagar $100, também não é barato. Mas está tentando e conseguiu. Mas pelo menos 20% de ministro não começou, não iniciou. Por quê? Pensando muito os seus cálculos. Não dá $1.000 ida e volta do passagem. Como? Eu não tenho dinheiro. E agora? Não tem como. Tá vendo? Tem 2 tipos das pessoas, realmente. Olha, a gente estava pensando, se eu falasse, Deus não ajudaria toda parte. Então, aquelas pessoas que conseguiram, tirou a passagem, o visto americano, todo mundo foi. Por quê? Alguns dias antes de viajar, começar a reunião, 4 ministros primeiro foram partido. Mas me ligou, pastor, agora aqui uma moça, funcionária, e perguntou que se vocês desembarcar amanhã, vai dar um reembolso. Tá? Uma compensação que vai dar. Quanto? Eu falei. Cada $3.000. 4 pessoas, então, 4 vezes 3, $12.000. Pode ir amanhã. Para vocês não importa que você hoje e amanhã não tem. Não importa. Nossa, realmente, eles receberam não $1, só aquele o crédito. $12.000. Eles ganharam. 12 ministros, cada uma pessoa ida e volta, $1.000. 12 pessoas já o Senhor liberou. Aonde? American Airlines.
do céu. Meu Deus. Do céu. Céu caiu $12.000. Então, entre eles, quem não foi lá? Por causa de dinheiro, não. Por causa da falta de fé que não. Já aconteceu. $12.000 nós recebemos. 12 pessoas já tinham garantido para viajar para os Estados Unidos. É uma vergonha. Aquela pessoa que não foi, porque vergonha, por causa do pensamento. Eu não tenho 1.000. Como? Se o Senhor desse, permitisse, por que não daria? É isso que nos a fé. Não quer fazer dentro do nosso limite. Vai, não atende. Você fica pensando ali, né, em Josué. Né? Aí Deus falou assim, ó, eles vão conquistar a cidade, dá 7 voltas, dá uma volta por dia, e no último dia dê 7 voltas, e toque trombeta, grite, enfim. Então, assim, imagina um povo embaixo do sol, e é uma cidade, não tá falando de um quarteirão, né? Não um quarteirão, você dá uma volta no quarteirão. Hoje a gente pega um Uber, né? Quer chegar em outro lugar, vamos dar uma volta na cidade e dá pra vocês dentro do carro. Agora você imagina um povo com criança, mulher, com idosos, né? Você chegar neles e falar assim, ó, Deus mandou nós darmos uma volta por dia, e no último dia dá 7 voltas, fazer 7... Pensa nesse cálculo, né? A gente tá falando dos 13 mil, dos 12 mil, né? 3 mil pra cada um, enfim. Como é que aquelas pessoas... pensaram nisso, né? Alguns, tudo bem, eles talvez estavam ali e falaram, vamos lá, Josué, vamos embora. Mas você acha que daquele povo todinho, será que todos falaram, não, vamos sim? Não, né? Que loucura, que coisa louca, né? Mas uma coisa muito interessante, porque um dos funcionários falou que nunca deu R$3.000 por pessoa. Nunca. Mas sistema aqui faz assim. Sistema. Nunca. Imagina aqui como $3.000 que dá para ele, só para amanhã. Ele falou que nunca aconteceu, isso é um milagre. Agora aconteceu, ó, já levantou a igreja Sim. com macacos. Não é verdade? Meu Deus. Verdade. E é viver por fé, né? Viver Por fé. Por crendo. Viverá por fé. Viverá. Por fé. O nosso objetivo de estar aqui, né? E quando eu falo que não tem placa, porque às vezes a gente tem o costume de limitar o Espírito Santo à tua igreja, né? A gente coloca ele dentro da nossa caixa, da nossa casa, fala, não, o Espírito Santo só age aqui. E nós ficamos privados de conhecer histórias e testemunhos do que Deus tem feito na cidade do lado, no bairro do lado, no país vizinho, no país distante. Então, quando a gente se senta aqui para contar o que Deus fez, né, reanima a nossa fé, né? Alimenta a nossa fé, né? Paulo vai falar assim, o que vocês estão fazendo nas suas reuniões? Vocês estão falando de quê? De futebol? Paulo não falou isso, mas nos nossos tempos seria, né? Vocês estão falando o quê? Do futebol, do quem perdeu, de quem ganhou? Vocês estão reunidos para falar do vizinho? Vocês estão reunidos para falar sobre o quê? Quando vocês sentarem à mesa, salmodiai, né? Falai das coisas celestiais. E por que ele tá mandando a gente fazer isso? É porque quando a gente senta e começa a conversar e falar daquilo que Deus tem feito, cara, aquela pessoa que tá ouvindo e tá desanimado, ou acho que, né, cara, vai encorajar, o Espírito Santo vai usar essa conversa aqui para chegar, porque nós não estamos falando de coisas nossas, né? A gente tá falando do reino, né? E do que ele tem feito. Isso é muito bom. Davi, alguma experiência aí que te marcou? E um dia eu morava aqui na Zona Leste e próxima rua um pastor idoso morava lá. Pastor, o nome dele é Pastor Bispo e Igreja Batista Itaquaquecetuba. Ele visitava minha igreja muitas vezes e ele me chamou, Pastor Davi. Ele me chamou e abriu a porta, ele entrou na minha casa, ele viu minha mesa. O que você está comendo? Onde está arroz,
feijão, eu não comi feijão, é? E ele pensou, Pastor Davi está com fome, é? Não tem feijão. Ele sempre me guiou para pregar esse evangelho comigo. Nós andamos na rua. Quando nós fomos uma avenida, eu encontrei um diácono. O nome dele é Orlando. Orlando é da membro Assembleia de Deus Belém. Ele me informou muitos pastores. Um dia eu encontrei pastor Milton. Eu encontrei o pastor Milton, ele é coordenador de Café dos Pastores. E novembro, última semana, outubro, eu vim aqui, ele me convidou. Naquele dia eu encontrei sua esposa, você me convidou semana passada. Pastor Josequim pregou cidade de Belo Horizonte. Semana passada, sábado, ele voltou e eu participei no sábado, Café dos Pastores em Guarulhos. E outro pastor me convidou, eu participei. E ontem, um pastor me convidou à casa dele, eu visitei lá, eu conversei com ele muitas coisas. Ele me falou, aqui no Brasil, uma igreja grande, pastores, muitos pastores, mas outra região tem igreja, mas não tem pastor. Ele pensou fundamento, uma igreja grande, pastores muitos, outra igreja não tem pastor. Ele me disse, hoje e pela manhã, eu cheguei da madrugada, igreja Boa Notícia de São Paulo. Eu conversei com o pastor Kim. Pastor Wellington me convidou para podcast. Eu não posso falar português fluente. Eu não posso, pastor, por favor. Vamos lá comigo. E pastor permitiu. Agora ele está conosco. Eu que agradeço. E esse ano nós fizemos cantata de Natal. Isso é muito bom. Por quê? Eu tenho duas coisas. Primeiro, Jesus Cristo fez por mim. Eu não fiz nada. Na Coreia tem provérbio. Uma mesa, alguém preparou tudo, comida. Eu trouxe só colher. Só colher. Só comi. Eu não fiz nada. Cantata de Natal também. Pastor Josequim preparou tudo. Iluminação, palco, cenário, papéis, alimento. Eu não fiz nada. Eu trouxe só colher. Muito obrigado, agradeço. E outra coisa, quem anunciou boas novas notícias de nascimento de Jesus? Muitas pessoas me responderam, anjos, não anjos, pessoa, quem anunciou? Anunciaram. E eu assisti cantata de Natal, pastores, eles cuidaram ovelhas, eles olham e estrela, brilha, eles anunciaram para o povo Israel. Eu assisti, eles viram estrela. Eu ouvi esse evangelho, eu ouvi. Por isso, eu sou pregador, entregador da boa notícia. E pelo cantata de Natal, pastor quem está semeando evangelho para brasileiros, São Paulo, Zona Leste, Guarulhos. E
Isso é cantata de Natal, é presente de Natal. Muito bom. Eu quero convidar muitas pessoas para assistir a cantata de Natal. Muito bom. Tem gente que fica falando, né? Ah, mas Jesus nem nasceu dia 25. Cara, ele nasceu. O importante é que nós o vimos. E se a gente viu, qual que é o nosso dever? Né? Apontar para Jesus, né? É o que João Batista fez, né? João Batista tinha um ministério, né? Tinha seguidores. Só que quando ele viu Jesus, o que ele fez? Ó, eu não sou digno de desatar as sandálias, ó. Olha para ele, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Amém. Então, ele é o cara que ele não... Hoje a gente tá num contexto de seguidores, né? Ah, você tem 40 mil seguidores, outro tem 5 mil seguidores. E quando a gente encontra Jesus, a gente não aponta para nós mesmos, né? João Batista ele não ligou para perder seguidor. Ele mandou, enviou, ó, olha para ele, que ele tira o pecado do mundo. André, Pedro, Felipe, Natanael. Exatamente. E essa é a nossa função, né? É apontar para Cristo. Então, aqui nós temos patrocinadores, né? Então, e tem honrado a nossa mesa aqui e eles mandam presentes, né? Então, nós gostaríamos de presentear vocês aqui com biscoitos amanteigados para vocês tomar um café na casa de vocês, né? A gente estava conversando um pouquinho antes que lá na Coreia não tem o costume de tomar um café com bolo, né? Com biscoito. Mas esses são biscoitos feitos à mão, né? Então, você que quer tomar um cafezinho, tem mais novidade. Pera aí. O pastor Davi Lee e o meu amigo pastor José Kim, eles falam da cantata de Natal. Então, ó, a Aneline, biscoitos amanteigados, tá? Você quer presentear alguém, né? Mandar um presentinho de Natal, né? Nada melhor que um biscoito ali, amanteigado, gostoso, não é enjoativo, derrete na boca. Então, agora ela tá fazendo, ó, com tema, tá? Então, você pode comprar uma caixinha dessa aqui e presentear quem você ama, né? Às vezes você tem uma equipe lá que quer presentear essa galera, você pode comprar biscoitos e você ajudando a Neline, ela continua nos ajudando a presentear os nossos convidados, beleza? Então, podem acessar a página dela, o meu amigo meu amigo Roberto, provavelmente vai colocar aí para vocês o QR Code para você acessar a página, curte, fala que você veio aqui pelo podcast, beleza? Vou deixar aqui em cima agora, perto do convite, ó. Agora combinou mais, hein? Ficou legal. Muito bom. A gente tá assim, vocês vão ter que voltar aqui, que eu sei que vocês têm muito mais coisa para contar. É uma grande honra ter recebido vocês. Eu tinha um presente, entendeu? Mas o Davi trouxe outro presente. E eu tô até emocionado porque a gente não esperava, eu esperava que fosse muito legal, mas a palavra que vocês trouxeram, sabe, de fé, de confiar, sabe? Então, alegrou meu coração hoje. Então, eu tô muito feliz de receber vocês. Agora eu vou ter que me refazer. Não precisa cortar, tá, essa parte, tá? Aqui a gente tem um costume. Um amigo meu disse assim, ó, um discípulo de Jesus, ele precisa ter 3 coisas, né? Um livro da Bíblia, né, que enche o coração dele de alegria. Um versículo, que eu acho que você vai falar Romanos, mas pode falar o que você quiser. E salmos, e um salmo, né? Um salmo, um versículo e um livro. Compartilha com a gente. Então, fala aí e o porquê que você escolheu esses 3 elementos aí. Salmos. Um salmo, um versículo e um livro da Bíblia. Então, no meu caso, eu gosto de esse Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor fosse meu pastor, eu sou ovelha, uma pessoa fraca. Eu não enxergo bem. Ovelha enxerga só 3 metros, apenas. Ao redor dele sempre tem perigos. Animal feroz. Então, precisa guia. É o Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui, mas ele mandou o quê? Espírito Santo. Tem 3 características. Primeiro, ele protege. Proteção. Segundo, ele concede sua graça. Terceira, ensina como professor. Então, escudo, sim, graça, ainda mais professor. A minha vida, eu vim aqui, não trouxe nada. Agora já tem tudo, porque não faltará nada.
Porque só uma condição é o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Eu gosto dessa palavra, ainda essa palavra funciona na minha vida. E o livro da Bíblia? Livro da Bíblia. Livro da Bíblia é o que eu gosto. Livro da Bíblia é Romanos. Romanos. Os dois livros é Sim. Evangelho. Livro do Evangelho. Detalhadamente. Se alguém tem com sede da justiça, leia livro de Romanos e Hebreus. Para alcançar até a salvação perfeita. Perfeita. Não falta nada. Muito bom. Pastor Davi Lee, vai lá. Sua vez agora. palavra. Um livro da Bíblia É. ou um salmo ou um versículo? Escolhe. Vai lá. E eu não lembro, mas eu gosto da palavra Romanos capítulo 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente e Por sua graça. por sua graça mediante redenção em Cristo Jesus. E todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente. Pastor José já testemunhou e para construir a igreja. Ontem eu encontrei um pastor. Eu falei, minha igreja é minha casa, pequenininha, tem aluguel 22.300 reais, mas eu paguei, por isso eu não preciso pagar de novo, eu já paguei, por isso Jesus Cristo pagou salário do pecado. O que é salário do pecado? É a morte. Jesus Cristo morreu por mim. Por isso, depois ele, sepultado, ele ressuscitou. Ele morreu por meus pecados, ele ressuscitou para me justificar. Por isso, eu sou justo. Eu estou pregando esse evangelho. Também eu estou aprendendo português todos os dias para pregar o evangelho certinho. Muito obrigado. Nós te agradecemos, né? Então, não, irmão, uma palavra está sobre você. Não temas, porque quando Deus quer falar, o Espírito Santo quer falar através das nossas vidas, o nosso coração entende, se enche de alegria. Então, não precisa ter medo, porque o que você fala a gente entende muito bem. Amém. Viu? Obrigado. Então continue assim, né? Firme e forte, porque vocês são importantes para o reino. E eu agradeço mais uma vez, de verdade. As portas aqui estão abertas sempre, né? Quiser um ano que vem vir um pouco antes e divulgar a cantata de vocês. Esse ano eu vou tentar ir com alguém, levar alguma pessoa, porque eu já estou aqui pensando como é que vai ser, né? Mas eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Somos juntos pelo reino e é eu fico muito feliz de saber que tem pessoas em outros lugares que talvez tenham ouvido de tão longe isso é muito interessante, né? Porque parece que a gente já se conhece, né? E o mesmo Pai nos torna irmãos, né? Isso é muito bom, tá? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria que vocês terminassem, né? Vamos fazer diferente hoje. Temos 2, né? Os convidados terminam com uma oração, mas a gente tem 2 aqui, certo? Então, eu gostaria que o José Kim desse uma palavra para nós brasileiros, né? E aí o pastor Davi Lee encerra com a oração, beleza? Então, eu vou encerrar aqui e aí a palavra tá com vocês, tá bom? Aí quando você quiser falar com o pessoal, fala olhando para eles lá. Galera, então, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente hoje, né? Hoje foi muito bom, né? Sempre é bom e hoje foi especial, né? Recebemos irmãos aí de outra nacionalidade, né? Com histórias com Cristo e isso encheu nosso coração de alegria. Então, semana que vem, eu espero você aqui com um novo convidado, com novas histórias, com mais testemunhos. Esperamos que essa mesa aqui tenha... que possa acrescentar na sua vida, na sua fé, no nome de Jesus.
E nos vemos na próxima semana, beleza? Então, se você é novo por aqui, te peço mais uma vez, se inscreva, porque a nossa promessa aqui é sempre trazer algo que vá relevante, que vá fortalecer a sua fé, beleza? Agora vocês estão aqui nas mãos dos meus amigos. Vejo você semana que vem. Posso orar? Pode. Antes de orar, eu vou dar uma palavra. Agora é época de Natal, que Jesus Cristo, com certeza, nasceu naquela época, mesma forma, né? Foi escolhido a Maria. Maria, realmente, ela pendurou sua vida, porque aceitando essa palavra de Jesus Cristo, palavra de anjo, era perigosíssimo, porque naquela época nunca aconteceu que, como ela concebeu um filho, todo mundo falaria, pensaria e condenaria como você adulterou. Mas ela aceitou essa palavra. O que quer dizer? Trocou, deixou seu pensamento, aceitou a palavra de Jesus Cristo. Isso é nascimento de Jesus Cristo. Hoje ainda também verdadeiro nascimento de Jesus Cristo foi assim. Para aceitar Jesus Cristo na sua vida, para deixar sua vida. Isso é nascimento, novo nascimento. Quero que vocês também, Deus vai trabalhar através das suas vidas, como a Maria, Deus vai também nascer em todos os lugares. Posso orar? Pode. Senhor nosso Pai, muito obrigado. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo. Entrou 5 mulheres. Essas todas as mulheres não tinham merecimento, não tinham capacidade, qualificação. Primeiro, Tamar, ela era nora de Judá, que deitou com ele, que nasceu 2 filhos. Realmente, como é que nós podemos entender pelo moral? Não tem ninguém, porque relacionamento, sogro e a sua nora. Ainda mais uma mulher, Rabi, profissão dela é prostituta, que entrou, 2 espiões, aceitou essa palavra, salvou sua família inteira. Realmente era também terceira mulher, era uma mulher Ruth, moabita, amaldiçoada. O Senhor já determinou que o moabita, ninguém pode entrar na congregação de Deus, mas ela entrou, não pelo merecimento dela. Também esposa de Urias, adulterou com Davi. Era uma mulher, tinha aqui morrido. Até Maria, também ela, antes de se casar, ela coabitou. É isso que realmente todo mundo condenou, até José, secretamente queria cortar. 5 mulheres, como é que entrou na genealogia de Jesus Cristo? O livro da vida, somente pela misericórdia, pela fé. Espero que o Senhor sempre nasce um lugar de manjedoura, um lugar sujo, um lugar feio. Mas o Senhor Jesus Cristo nasceu lá. Não é que o Senhor nasceu no palácio. Espero que o Senhor também está procurando as pessoas como coração humilde, que o Senhor salve ainda mais as pessoas perdidas. Hoje, Deus nos permite mais uma oportunidade, somente para, sim, glorificar o teu nome. Nós te agradecemos por causa da nossa salvação perfeita. Obrigado por tudo, depositamos em ti. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Galera, valeu. Até a próxima.